Estou aqui com o Lécio de Paula. Ele vai falar uma visão da LGPD e como treinar seus colaboradores, criando um firewall humano. Lécio, é com você. Olá a todos e sejam bem-vindos a este webinar. O meu nome é Lécio de Paula e eu sou diretor de privacidade de dados do KnowBe4. Para uma pequena visão sobre mim, eu me formei na Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, o que me levou a trabalhar em conformidade com a privacidade dos dados na área de saúde, onde o foco era especificamente a proteger os registros médicos e, eventualmente, passei a trabalhar em conformidade e em privacidade em geral. Eu sou originário do Brasil, mas se você já não podia dizer pelo meu sotaque, eu tenho vivido nos Estados Unidos por algum tempo. E hoje estaremos falando sobre as medidas que você pode tomar para cumprir com a LGPD e, finalmente, proteger sua organização. Além disso, falaremos sobre o que está acontecendo com a LGPD e como se preparar para quaisquer mudanças futuras. A LGPD, a visão geral. A LGPD é uma lei geral que agora entrou em vigor no Brasil. É para proteger os dados dos cidadãos brasileiros, porém, não se aplica apenas aos cidadãos. Aplica-se basicamente a qualquer pessoa ou empresa que faz negócios no Brasil. Uma coisa interessante é o jeito que a lei está escrito, ela força as organizações a policiar umas às outras para garantir que elas estejam respeitando as práticas de privacidade e as práticas de segurança. E a LGPD também cobre o uso de dados pessoais em novas tecnologias, como a inteligência artificial, a aprendizagem de máquinas, que são altos riscos para os direitos e liberdades dos indivíduos. A quem se aplica? A LGPD vai aplicar para as organizações processando dados no Brasil, organizações que oferecem bens ou serviços aos indivíduos no Brasil e as organizações que coletem dados pessoais no Brasil. Em geral, se você faz negócios no Brasil, a LGPD se aplicará às suas organizações. Por exemplo, a LGPD será aplicada se uma empresa americana, tipo o KnowBe4, tiver clientes no Brasil. E o que muda com a LGPD? Com a LGPD, as informações sensíveis só podem ser usadas ou coletadas em determinadas circunstâncias. Esses certos dados sensíveis, como os dados de saúde ou os dados financeiros, necessitam de uma base legal para serem compartilhados ou processados. Também, as organizações, os controladores e os processadores dos dados serão obrigados a nomear um DPO ou um chefe de privacidade e também de segurança nas organizações. Também há uma nova norma, o ISO 27701, que cobre o tratamento de dados pessoais, que está lentamente se tornando o padrão da indústria para organizações. E ela mapeia bem a LGPD, a GDPR lá na Europa e outras leis globais de privacidade. E estamos vendo que, atualmente, por causa da COVID-19, vemos muitas organizações diminuírem seu tamanho, deixando pouco espaço para o cumprimento da privacidade ou com as leis de privacidade. Aprendemos algumas coisas com a GDPR. A primeira é que as organizações elaboram as políticas, mas raramente executam. E é porque os processos por trás dessas políticas são longos, são bem complicados e é pouco prático. E também a definição de dados pessoais é muito ampla e até mesmo o endereço IP é considerado dados pessoais em algumas circunstâncias. E tem muita informação falsa na internet sobre a conformidade da lei também. Muitas vezes é porque um fornecedor quer
quer vender os seus produtos de compliance para a sua organização. E a última coisa que nós estamos vendo é que a lei não é só sobre a privacidade. A lei é sobre a proteção dos dados e tem duas partes disso. É a privacidade dos dados e também é a segurança dos dados. E a privacidade é mais sobre o uso de dados, enquanto a segurança é mais sobre como você protege esses dados. Ambos são igualmente importantes quando se trata de proteção de dados. Como as áreas devem ajudar com o LGPD? E estas são as diferentes áreas de foco que serão pertinentes para a conformidade com a LGPD. Esses grupos podem ser chamados de coisas diferentes para as organizações diferentes. Tipo, a equipe engenharia vai criando as ferramentas de pesquisa, extração e exclusão, e além de ferramentas de autenticação. Essa equipe vai permitir que as organizações atendam os pedidos dos indivíduos, que é uma das áreas mais difíceis do LGPD para cumprir, porque você precisa saber aonde você armazena todos os seus dados e realizar exercício de mapeamentos de dados. A equipe de segurança vai validando a segurança dos produtos e gerenciando a questão de segurança com os fornecedores. A equipe de segurança faz uma das partes maior da conformidade com a LGPD, porque vai ajudar a garantir a segurança adicada dos dados. Porque sem segurança você não pode ter a privacidade. A equipe marketing vai modificando as páginas na internet para seguir as práticas corretas de coleta de dados. E atualmente, o Brasil tem um esquema de marketing autorregulado, mas assim que o LGPD está em vigor, as organizações terão que levar em conta as suas obrigações legais em relação aos usuários de marketing. Além disso, os formulários de coleta de dados deveriam ser atualizados, bem como as práticas de coleta de dados de sales leads em todas as organizações. A equipe de recursos humanos vai treinando os colaboradores e apresentando as políticas de proteção de dados aos candidatos. Esta equipe lidam com as informações mais sensíveis e precisaram ter um treinamento extra para garantir o seu manuseio adequado. E também, eles precisam fornecer a documentação apropriada para os funcionários durante o onboarding, bem como assegurar que as informações do candidato sejam protegidas. E a equipe jurídica vai elaborando as políticas de privacidade, as políticas que estão na sua organização. Vemos que a maioria das organizações coloca a função de privacidade no departamento jurídico. No entanto, essa não é a maneira mais eficiente de lidar com isso. Embora muitas coisas possam precisar passar por elas, mas um papel de um DPO ou um indivíduo de privacidade é um trabalho altamente técnico, onde você precisa de entender as nuances de legalidade e segurança para cumprir o seu trabalho corretamente. E o trabalho da equipe de privacidade é para garantir que tudo isso esteja feito. E é por isso que o seu trabalho que requer bastante planejamento e apoio de muitos grupos na sua organização. Os requisitos mais importantes da LGPD o artigo 50, eu acho que é o artigo mais importante dessa lei, porque fala sobre como as suas organizações têm que executar um programa de governança e compliance para privacidade e segurança, porque isso vai te ajudar a demonstrar o compromisso da sua organização em adotar processos e políticas internas que cumpram com a lei. Isso
Para criar esse programa, vai ter que envolver todos os departamentos nas suas organizações. O LGPD também exige que as organizações executam contratos que contenham requisitos para criar um programa abrangente de segurança da informação e treinar os seus usuários sobre a privacidade e práticas de segurança. Se você não tiver esse programa em vigor, corre um alto risco de não cumprir com a lei, não cumprir com seus contratos e provavelmente ter uma violação de dados. Você é obrigado a treinar os seus funcionários, seja intencional ou seja acidental. As ameaças internas continuam sendo a fonte número 1 de violações de dados hoje. Que seu funcionário esteja enviando dados para o endereço do e-mail errado, ou que a equipe DevOps se esqueça de criptografar um balde S3 no Amazon. É importante que os seus funcionários passem por um treinamento consistente e um treinamento periódico. Aqui no KnowBe4, temos um processo de aquisição estabelecido e você não poderia imaginar a quantidade de fornecedores que afirmaram que tem um desses programas de segurança e privacidade em vigor, mas quando pedimos as provas, eles não têm dados para comprová-las. E também uma nota rápida sobre isso é que muitos dos fornecedores, especialmente os fornecedores SaaS, ou Software as a Service, tentam afirmar que não precisa de uma certificação, como um certificado ISO ou SOC 2, porque o seu fornecedor de nuvens tem uma. Tipo, eles falam que o Amazon, AWS já tem o ISO ou SOC 2, então nós não precisamos de estabelecer essa certificação. Mas isso está errado. Devido ao modelo de nuvem, esse relatório é apenas a metade da quebra-cabeça. Você precisa de solicitar documentação de que eles estão usando a nuvem corretamente, porque mais de 20% das brechas vêm de configurações erradas da nuvem. Então, com o Amazon, AWS, você pode pedir uma reportagem, chama o Trusted Advisor Report de segurança. O Microsoft Azure tem um também de segurança, eu acho que deve ser chamado Security Hub. E o Google Cloud tem uma também, não sei o nome, mas eu acho que é um center de segurança que eles têm, que eles podem te dar para te ajudar a ver o que está acontecendo na nuvem. O que é a configuração que eles têm na nuvem para os produtos deles. Então, quais são os benefícios da LGPD? Lógico que é para reduzir os riscos para a organização, é para aumentar a conscientização dentro de uma organização, o que pode evitar violações. E em última análise disso tudo, é que você quer ganhar a confiança dos seus clientes. Isso permite que o seu departamento de vendas venda aos clientes mais rapidamente, o que proporciona receita para a sua empresa. Um dos pontos-chave para obter suporte de privacidade e segurança na sua organização é mostrar como a implementação desses processos e políticas permite a reabilitação de vendas. E devido à importância da segurança e da privacidade hoje, as organizações estão analisando as práticas PrivSec, ou a privacidade de segurança, aos seus vendedores, tornando assim mais importante ter essas em vigor para garantir que sua empresa esteja em uma boa forma. E alguns desafios da LGPD. Vai criar a violação dos impactos da estrutura de privacidade nos negócios, a localização dos riscos e das áreas com brechas dentro da organização, vai fazer mapeamento e auditória dos dados de todos os departamentos. Eu acho que isso é uma das partes mais importantes, porque você só pode proteger os seus dados se souber onde eles estão.
A organização média de tamanho tem centenas de aplicativos e os dados podem ser armazenados em qualquer lugar. Vai ter os contratos, vai criar as políticas e procedimentos, e com as políticas são apenas tão boas quanto o processo por trás delas. É importante ter uma política clara e eficaz em uma maneira que faz-las cumprir. E, ultimamente, a conscientização das equipes com treinamentos e simulações de ataques. E é porque os seus funcionários são sua última linha de defesa. Como a maioria das violações são causadas por o erro humano, você quer garantir que eles sejam devidamente treinados em práticas de privacidade e os práticos de segurança. Então, tem as auditórias e certificações. Já conversamos um pouco sobre o ISO, que agora é a nova padrão da indústria de privacidade. Também é um pouco sobre a segurança, mas é uma auditória que está ficando mais e mais importante. E isto mapeia as exigências globais de privacidade. E a privacidade e multas no mundo. Tem vários multas no mundo, mas eu acho que esses 3 aqui são bem interessantes. Então, o Google levou uma multa de 57 milhões de dólares por causa de consentimento forçado e falta de transparência. Isso foi um incidente de privacidade. O British Airways levou uma multa de 110 milhões de dólares porque o site foi comprometido e é um incidente de segurança. E o Facebook está levando uma multa nos Estados Unidos de 5 bilhões de dólares. Isso foi um incidente de privacidade. E há 2 tipos de incidentes, né? Os incidentes de privacidade sobre o uso de dados e os incidentes de segurança. Como o Facebook sendo a exceção, as multas mais altas sempre vêm de incidentes de segurança. Por isso, é extremamente importante garantir a segurança dos dados da sua organização e implementar processos e procedimentos adequados. O CNIL é a equipe regulatória lá da França, e eles basicamente dizem que o treinamento de seus funcionários é a chave para o cumprimento da privacidade. Então, algumas ameaças. Tem os crimes cibernéticos, tem a espionagem, tem o ativismo, tipo o grupo anônimo, e também tem as ameaças internas, que são os mais comuns, e tem a construção de perfis e manipulação. Você pode ver muito disso agora, especialmente durante a época de eleições em várias economias mundiais. E também há vários ataques à privacidade. Embora sejam um pouco incomuns agora, mas são mais prováveis de acontecer no futuro. Tem os ataques de reanonimização, ou reanonymization attacks, tem ataques a algoritmos de aprendizagem de máquinas, tem ataque de inversão de modelo e vai ter ataques de inferência. E eu acho um fato interessante é que você enganar os sistemas de reconhecimento facial alavancando as luzes LED. Ao colocar as luzes LED na borda de um chapéu, você pode enganar um sistema de reconhecimento facial para pensar em sua outra pessoa. Você também pode enganar alguns algoritmos apenas mudando alguns pixels em uma imagem. E basicamente, se o modelo não for criado corretamente, uma pessoa inocente pode ser identificada como outro ou um criminoso. E conscientização e em segurança da informação. E lógico, para cumprir com a lei, vai ter que fazer mais coisas. Mas essa parte aqui é mais sobre como cumprir com o artigo 50
da LGPD. Então, vai ter essas 3 fases. Na primeira, você vai obter suporte dos executivos da sua empresa, você vai criar as políticas, os procedimentos, os diretrizes. Na segunda fase, vai estimular a conscientização da equipe. E na terceira fase, vai ser a manutenção e melhorias. Nessa primeira fase, os executivos precisam acreditar na importância dessa pauta. Precisa de obter o apoio de executivos e os chefes dos departamentos. Você vai criar as notícias sobre a proteção de dados para os empregados ou para colocar no seu site para marketing ou qualquer lugar que você está coletando os dados. E você vai implementar privacidade por design. E isso fala sobre como você precisa de levar em consideração a privacidade no início de um projeto. Basicamente, você terá que encontrar uma maneira de se enraizar em diferentes áreas de suas organizações. Isso é porque o mais provável a acontecer é que o chefe da sua organizações não venham até você com as preocupações de privacidade. Portanto, você tem que ir até eles, porque se você simplesmente escrever uma política que exige levar em conta a privacidade ou uma política sobre a condução de avaliações, em algum momento ela se romperá e você será deixado fora do loop. Mas depois de um tempo ou com um tempo, você terá uma mudança de cultura onde os seus líderes, senhores, serão capazes de detectar potenciais preocupações com a privacidade e trazê-las até você. No entanto, inicialmente, você precisa de continuar acompanhando e se engajando no processo deles. Vai criar as políticas de treinamentos de segurança para cada cargo ou área e diretrizes de privacidade. Isso é porque cada grupo precisa de treinamento específico sobre a privacidade com base em sua função. O que se aplica a um grupo nem sempre se aplica a outro. Em alguns aspectos, isso não é escalável. Portanto, concentra-se em suas áreas de alto risco e fornece treinamento geral aos grupos de não alto risco. E, ultimamente, você vai criar uma política, as suas políticas, seus processos, e é importante para fazer essas políticas simples. E o que nós fazemos em Noble4 é importante fazer uma versão curta, fácil de ler, que você ligue de volta à política completa. Isto assegura que os funcionários sejam capazes de dirigir os pontos importantes da política, em vez de apenas rolar por baixo da política e clicar e falou que leu a política e aceitar. Na segunda fase, vai ser mais sobre a conscientização das equipes. É porque os colaboradores precisam estar conscientes das suas obrigações quanto à proteção de dados. E é o trabalho da equipe de privacidade ou do time de segurança de um DPO de dar esse treinamento específico para os departamentos. E alguns detalhes merecem maior atenção. E vai ser esses departamentos de alto risco, a equipe de recursos humanos, a equipe financeiro e a equipe engenharia de softwares. E é porque eles trabalham com os dados mais acessíveis ou os dados mais importantes do maior valor da organização. E na terceira fase vai ser a manutenção e melhorias. E nesta fase, você vai utilizar uma ferramenta GRC para suas métricas, você vai criar as métricas, vai colocar a política de segurança em prática,
vai continuar a fornecer o treinamento continuado para garantir a conscientização dos colaboradores das organizações e também vai manter-se atualizado quanto às novas orientações e as legislações, porque tem muitas leis de privacidade no mundo e se você é uma organização global, vai ter várias leis de privacidade para cumprir. E eu acho que cada ano tem uma nova lei de privacidade para cumprir. Então, nessa fase, você vai analisar os requisitos dessa lei e depois criar um programa para você poder cumprir com essa lei. Um pouco mais sobre esses departamentos. O departamento de engenharia é um departamento bem importante, mas depende do tipo da sua organização. Se você é uma organização de software, esse departamento vai ser um departamento de alto risco, mas se não é esse tipo de organização ou é uma outra, não deve ser um grupo de tão alto risco. Mas, normalmente, essa equipe trabalha com os dados do cliente, os dados internos de pesquisas e informações proprietárias de produtos e serviços. E, em última análise, os atacantes querem os dados de maior valor que podem obter e, em geral, esses são dados de clientes ou dados secretos de comércio propiciatório. E você quer auditar este grupo de forma consistente e colocar uma pessoa para monitorar continuamente os seus processos. Esse indivíduo terá que entender seu idioma e, dependendo da sua organização, pode fazer sentido de ter um engenheiro de privacidade. Então, o que fazer? Você quer garantir que os desenvolvedores estejam cientes do que podem ou não fazer com os dados. Converse com os desenvolvedores utilizando termos comuns em seu dia a dia e garanta que os seus desenvolvedores de sua equipe trabalhem sob a ética de privacidade por design. E, lógico, tem o OWASP, a codificação segura, que é muito importante para esse tipo de equipe. E também garanta que os desenvolvedores sigam as práticas recomendadas para a utilização de serviços da nuvem com o Google Cloud, ou Amazon AWS, ou o Microsoft Azure. Então, quais assuntos devem constar nos treinamentos de segurança? Todos esses são tópicos sobre os quais os indivíduos precisam ser treinados e alguns disso também terão que ser colocados em uma política. Vai ter a anonimização e pseudo-anonimização de dados e essa parte é bem importante porque a anonimização ou pseudo-anonimização é fundamental porque os dados anonimizados não são classificados como dados pessoais e a pseudo-anonimização de dados é considerada um controle mitigador. No entanto, os dados anonimizados são facilmente reanonimizados e estão sujeitos a ataques de reanonimização. Portanto, você precisa de implementar uma política para alavancar técnicas de anonimização. E também esses dados anonimizados ou pseudo-anonimizados são os dados que as organizações gostam de usar para realizar análises e desenvolver métricos. E é importante certificar-se de que você está seguindo a lei e também os seus contratos quando utilizar dados de clientes para esses tipos de usos. Com essa parte, por exemplo, os produtos de software aproveitam uma quantidade significativa de dados de usuários para melhorar os seus serviços, tais como ver as taxas de cliques, identificar erros ou bugs
e verificar os tempos de carregamento de página. Entretanto, às vezes este coleta de dados vai longe e os dados são utilizados para um outro objetivo. E neste caso, se você não tiver uma base legal para processar por esse fim, você está violando a LGPD ou você está violando os seus contratos com os seus clientes. Também é bem importante olhar o ciclo de vidas de dados pessoais, como você está usando os dados, como você coleta os dados, o que é o objetivo dos dados e o que é a retenção dos dados. A parte de retenção é uma parte que eu também acho bem importante, porque é difícil criar esta política, porque as políticas de retenção são fáceis em teoria, mas são difíceis na prática, porque ninguém quer mudar o sistema ou parar de usar os dados, porque eles pensam que eu devo precisar desses dados no futuro para algum objetivo. Mas normalmente as equipes não precisam desses dados velhos, e eles só gostam de ter esses dados porque eles têm medo de um dia eles devem precisar e eles não vão ter os dados para fazer os analíticos ou qualquer coisa, mas normalmente eles nunca vão usar esses dados. Então é melhor criar uma política de retenção para deletar esses dados da sua organização. E, entretanto, essas políticas são importantes porque quantos menos dados que você tiver na sua empresa, os menos dados que podem ser violados. Neste caso, você quer seguir o princípio de minimização dos dados. Um pouco mais sobre as equipes. A equipe Recursos Humanos tem informações de candidatos, arquivos de rescisão e folhas de pagamento. E existem diversas leis sobre o tratamento dos dados pessoais no Brasil, na Europa, na Holanda. E é importante que os colaboradores devem estar cientes de suas obrigações com esses dados. E essa equipe também tem o acesso a esses sistemas sensíveis, mas a maioria das vezes são os dados dos colaboradores. Então, eles são alvos de atacantes. É mesmo com essa equipe aqui, a equipe de finanças e compras tem acesso aos dados mais sensíveis da organização. Então, por que treinar mais esses departamentos? Esses departamentos são os departamentos com maior propensão a sofrer os ataques. Sem a lembrança constante, as pessoas esquecem. Essas equipes precisam de phishing direcionado, o treinamento de phishing direcionado para a coleta de credências financeiras. E eles precisam de treinamento também por causa... cada empresa usa esses serviços na nuvem, tipo o Dropbox, G Drive Box, o Salesforce, e precisa de tomar muito cuidado, porque você até deve ter um DLP para detectar assim, algo via público, mas os colaboradores precisam de ter conhecimento o que eles podem fazer na nuvem ou o que não podem fazer com a nuvem, porque a maioria das violações de dados vem desses softwares na nuvem que tem os arquivos dos dados das organizações. E alguns desafios da LGPD. A parte, eu acho que é bem importante que nós implementamos aqui no KnowBe4, criar as políticas e os procedimentos simples para os colaboradores. Também criar os treinamentos de segurança específicos para cada cargo e as áreas. E execute
um programa forte, uma campanha forte de conscientização sobre a LGPD, e não só sobre a LGPD, mas sobre a privacidade e a segurança de dados em geral. E também encontre os seus agentes de segurança ou agentes de privacidade em sua organização. Isso são os colaboradores que estejam interessados e dispostos a ajudar. Uma coisa importante para lembrar é que ninguém quer ser a causa de uma violação de dados. E, além disso, a maioria dos funcionários quer fazer a coisa certa. Mas quando algo dá errado, é geralmente uma falta de política ou falta de conhecimento. Portanto, essas são as lacunas que temos que preencher.